aí. Obrigada, viu, Arthur, pelas informações. Bom, e para a gente entender se e como a saída de Cláudio Castro do governo pode impactar o julgamento no TSE, o J10 conversa ao vivo com a advogada especialista em direito eleitoral, Isabelle Paz de Oliveira Lima. Isabelle, uma boa noite para você. Muito obrigada pela tua participação aqui no J10. Obrigada. Boa noite, Mônica. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Realmente, essa renúncia do governador causa um rebuliço jurídico para entender se realmente isso possibilita o impedimento do julgamento que vai ocorrer no TSE amanhã, e a resposta é não. Mesmo com a renúncia, o julgamento ele vai continuar, ele vai prosseguir, os 2 primeiros votos já foram dados para a procedência da ação, e a ministra Carmen Lúcia já determinou que o julgamento terá encerramento no dia 25, porque já convocou uma sessão extraordinária para isso. Então, eu não vejo a possibilidade de que, no futuro, se for o caso, o governador, não mais governador, concorra ao mandato de senador sub júdice. Então, já teremos uma situação concreta de inelegibilidade ou não. Como ele não tem mais mandato, ele já renunciou, essa decisão de cassação do mandato, ela ficaria prejudicada. Mas isso não impede o julgamento total da ação e que venha uma condenação de inelegibilidade. Essa condenação de inelegibilidade vinda dessa ação que apura abuso de poder político, abuso de poder econômico, ela já é suficiente para impedir uma candidatura, mas é óbvio que isso vai ser analisado no eventual pedido de registro que o governador Cláudio Castro venha a fazer no futuro. Agora, Isabelle, só para ficar mais claro, o fato de não ser mais governador alivia, de alguma forma, esse entendimento a respeito de uma cassação? Porque não faz mais sentido. Isso perde o sentido à medida em que ele não é mais governador, né? Isso. Essa ação que ela está sendo analisada no TSE, ela tem 2 consequências. Uma consequência é cassar o mandato ou diploma, vai depender do momento em que a ação é julgada, e acaba sendo a mesma consequência. E uma segunda consequência, que ela não é dissociada do julgamento da ação, é a inelegibilidade. Então, o fato dele não ser mais um detentor de mandato não muda o objetivo do julgamento, que é reconhecer, e aí eu não estou dizendo que aconteceu, isso vai depender do julgamento e da análise das provas que serão feitas pelos ministros durante o julgamento que vai acontecer amanhã. Mas se acontecer os votos que já foram proferidos serem acompanhados pelos demais ministros e a ação ser julgada procedente, a inelegibilidade ela é uma consequência que ela não pode ser afastada porque ele renunciou ao mandato. Ela faz parte da sanção prevista para essa ação. O fato dele poder se tornar inelegível, isso permanece. Mas de que forma essa estratégia, né, de sair do governo pode fazer com que ele realmente consiga se candidatar ao Senado? Olha, Mônica, se vier uma decisão negativa para ele, acho que a situação jurídica fica mais complicada. Ele pode sempre se candidatar. A lei não proíbe que cidadãos que estão com situação de possível inelegibilidade ou com processos julgados e com condenações, eles peçam registro para justiça eleitoral. E a gente já viu durante aí diversas eleições candidatos que pedem o registro, que participam das eleições numa situação sub júdice. Mas o fato dele ter renunciado não vai alterar a situação da inelegibilidade dele. Não muda, não muda. Tá certo. A ideia, talvez a estratégia seja justamente ganhar tempo enquanto não há uma condenação e seguir com a candidatura. Talvez seja uma estratégia política e aí a campanha, eventualmente, o grupo vai poder analisar melhor, mas sim, enquanto pode ser feita uma discussão se aquela decisão da Justiça Eleitoral ela resultou num impedimento de candidatura, ele pode ser escolhido pelo partido, ele pode requerer o registro como candidato ao Senado,
praticar os atos de propaganda eleitoral, mesmo que a ação no Tribunal Superior Eleitoral ou eventual recurso no Supremo Tribunal Federal ainda esteja pendente ou não esteja pendente, já tenha terminado, não tenha mais recurso para ser analisado. Mesmo assim, ele poderá requerer o registro ao Senado, e aí a Justiça Eleitoral vai analisar a situação dele e as consequências desse pedido. Tá certo. Muito obrigada, viu, Isabelle, pela tua participação aqui no J10. Boa noite. Imagina, Mônica, eu que agradeço. Uma boa noite a todos.